Ontology is the discipline of philosophy that deals with the existence and nature of reality as whole. In the ancient and medieval periods, philosophy had a realistic ontology. He claimed that beings have a real existence and prevails a sense that is independent of the human mind. Uma revolução aconteceu na filosofia moderna, o realismo ontológico, que é a ideia de que as coisas, entes, possuem uma existência real e uma essência imutável pré-existente que pode ser conhecida. Começou a ser questionado e foi substituído. Como resultado, a ideia de conhecimento também foi alterada, e o sujeito passou a exercer primazia sobre os objetos, tornando-se ele o foco das discussões filosóficas. A Revolução Moderna começou com René Descartes, que foi um dos precursores do realismo moderno, que é uma tendência que privilegia a razão em vez da experiência sensorial como meio de acesso ao conhecimento. Descartes foi um dos precursores de uma corrente filosófica chamada de racionalismo moderno, uma tendência que privilegiava a razão em vez da experiência sensorial como meio de acesso ao conhecimento. Em sua busca na obra Meditações Metafísicas, optou por um caminho que ficou conhecido como dúvida metódica ou ceticismo metodológico. Consistia em suspeitar de tudo aquilo que estava posto, até mesmo daquelas convicções aparentemente certas, com o objetivo de encontrar algo que fosse verdadeiramente indubitável. Duvidou dos sentidos, concluiu que o único ponto de partida seguro para o conhecimento é a razão humana, ocorrendo a morte da ontologia ou metafísica. O sujeito e não os entes deveriam ter a palavra final sobre a natureza do real. Kant se encarregou de anunciar a revolução copérnica da filosofia moderna, sendo pioneiro do pensamento pós-moderno. O problema que a filosofia de Kant anima é a compreensão dos fundamentos do pensamento humano. Eles são divididos em dois, o conhecimento sensível e o conhecimento inteligível. O sensível é aquele mediante os objetos que são dados ao sujeito e simplesmente instituído por ele, ou seja, aquele objeto nos afeta, como no tato, no paladar, não sentimentalmente. E o conhecimento inteligível é a representação das coisas em virtude da sua própria natureza. Não podem ser captadas pelo sentido, que é a capacidade que o ser humano tem de pensar. O conhecimento sensível é o ambiente da intuição e o conhecimento inteligível é o ambiente do conceito e juízo. Afirma que nesse tipo de conhecimento não pode ter acesso às coisas como de fato são, mas simplesmente a maneira como elas nos representam. Kant fala sobre a relação do empirismo e do racionalismo, que nós precisamos relacionar os dois. Por exemplo, temos um objeto, mas para sabermos como utilizá-los, precisamos do conhecimento. Kant dirá que esses elementos são formas de sensibilidade e não entes reais. E também ele sugere que o objeto se adeque ao sujeito. Ele também distinguiu o juízo analítico, que é quando o sujeito está contido no predicado e não amplia o nosso conhecimento da realidade, e o sujeito sintético, que quando o sujeito não está contido no predicado e amplia o nosso conhecimento da realidade. Ele propõe a existência de um terceiro juízo, juízo sintético, a priori juízo universal, necessário a uma ampliação do conhecimento. Ele também propõe que o fundamento do conhecimento científico está no próprio sujeito conhecido. Nietzsche e a supremacia do sujeito. Foi um crítico, criticava a religião, a moral, a cultura e a própria filosofia ocidental. No seu pensamento, o sujeito descoberto por Descartes teve sua primazia sobre o objeto afirmado por Kant. Passou a exercer uma espécie de supremacia sobre o objeto, determinando de alguma forma o real. Para ele, a verdade é o desejo de cada um ou a vontade de cada, relacionando a vontade de potência, ou seja, o desejo de sempre mais. Em Nietzsche, o sujeito descoberto por Descartes que teve sua primazia sobre os objetos afirmados por Kant tornou-se aquele que, de alguma forma, exerce o controle sobre o real.